Olá, meus cumprimentos a todos, aqui estou eu para mais um vídeo e hoje eu vou tratar daquela questão que sempre me fazem e que eu anunciei no vídeo anterior. Se reencarnação é coisa do espiritismo. E para tratar disso, eu vou apresentar um texto que consta da Revista Espírita Allan Kardec, ano 1, número 4, e é um texto de autoria do Humberto Ferreira. E Humberto Ferreira diz assim, abre aspas, reencarnação é o princípio da volta do espírito à vida corporal em um novo corpo. Quer dizer, não é um corpo antigo, isso é a ressurreição, como a gente tratou no vídeo anterior sobre, por exemplo, o caso de Lázaro. Então, Lázaro não reencarnou, Lázaro ressuscitou. Mas continua o Humberto Ferreira. Segundo nos ensinam os espíritos, esse corpo só pode ser humano. Quer dizer, não é possível que um espírito renasça num corpo de animal, como nós vamos ver lá na frente. O espiritismo não aceita a metempsicose, que é a doutrina que admite a reencarnação do espírito humano em um corpo animal, como punição. Para o espiritismo isso não existe, porque seria o caso do espírito humano regredir. E na doutrina espírita isso não é possível. Na medida que o espírito alcança o patamar humano, ele pode voltar, por exemplo, socialmente falando. Numa reencarnação ele vem rico, na outra ele vem pobre. Numa reencarnação ele vem pobre, na outra ele vem rico. Mas é sempre socialmente falando. Ou então em termos assim de condição física. Ele pode vir são, depois ele vem doente por uma questão de resgate, ou vice-versa. Bom, continua o Humberto Ferreira. Muitas pessoas estão convencidas que o espiritismo foi a primeira doutrina a adotar o princípio da reencarnação, por terem ouvido falar dessa lei pela primeira vez através de livros espíritas ou através dos adeptos dessa doutrina. A origem da crença na reencarnação não pode ser precisada. Então, o que ele está falando aqui? Muitas pessoas pensam assim, mas a origem, quando que surgiu a ideia da reencarnação, a gente não pode dizer, foi em tal data. Não pode ser precisada, ninguém sabe. Não há dúvida, porém, que é muito antiga. Os iniciados do Antigo Egito criam no princípio da reencarnação e o ensinavam. Continua Humberto Ferreira. As doutrinas orientais que têm como obra fundamental o Bhagavad Gita são reencarnacionistas há vários milênios. E aí ele segue e diz assim, o princípio da reencarnação está baseado claramente nesta obra, nos versos 13 e 22, no capítulo 2. Aí ele vai citar os versos 13 e o verso 22. Abre aspas para o verso 13. Assim como a alma incorporada experimenta infância, maturidade e velhice dentro do mesmo corpo, assim passa de corpo a corpo. Verso 22. Assim como o homem lança fora uma roupa gasta e veste uma roupa nova, assim também o eu incorporado lança fora corpos gastos e veste corpos novos. Então aqui está claramente dito, né? O corpo ficou velho, não tem mais condição de continuar a existência, ele joga fora esse corpo que é considerado aqui no Bhagavad Gita como uma roupa. O corpo é uma roupa. E ele compara então com uma roupa que está gasta, que está velha. Ele joga fora e assume outra. De que forma? Reencarnando, ganhando um corpinho novinho em folha. Continua o Humberto
Ferreira. Pitágoras, o grande matemático da antiguidade, aceitava a reencarnação com a designação de palingenesia. Sócrates e Platão aceitavam plenamente a reencarnação. No diálogo entre Sócrates e Cebes, como anotou Platão, o princípio da reencarnação está claro. 2 pontos. Estamos de acordo também nisto. Os vivos provêm dos mortos, tanto quanto os mortos dos vivos. Sendo assim, era nossa opinião que isso era prova, de certo modo, suficiente de existirem as almas dos mortos necessariamente em algum lugar, donde precisamente tornam a nascer. Isso está em Platão, Diálogo, na página 155, na primeira edição da editora Cultrix. Então é um diálogo entre Sócrates e Cebes, anotado por Platão. Segue o Humberto Ferreira. Os judeus aceitavam a reencarnação, apenas que a chamavam de ressurreição. No vídeo anterior eu fiz a leitura de um texto que está no Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Ressurreição e Reencarnação, e eu aproveito aqui para corrigir, porque lá eu falei que o texto é de Jesus, na verdade o texto é de Allan Kardec. E está então no Evangelho segundo o Espiritismo, da editora da FEB, Federação Espírita Brasileira. E eu vou citar aqui, como um complemento, que o Severino Celestino, que é um grande estudioso da Bíblia, nesse livro aqui, analisando as traduções bíblicas, ele fala assim, né, sobre os hebreus. Ele cita o rabino Aryeh Kaplan, e ele diz assim, esse rabino, abre aspas, não é possível entender a Kabbalah sem acreditar na eternidade da alma e suas reencarnações. E o Severino Celestino, ele faz um texto e ele diz assim, que os judeus racídicos, aqueles que usam o cabelinho enroladinho, toda a roupa preta, casacos longos, pretos, são pessoas que acreditam na reencarnação. A reencarnação é uma crença fundamental do racidismo e seus conceitos constam dos livros da Iluminação e do livro do Esplendor. E ele diz assim lá adiante, que o Zohar, que é o livro do Esplendor, afirma que a redenção do mundo acontecerá quando cada indivíduo, através da transmigração das almas, ou seja, das reencarnações, completar sua missão. Ele nos diz que o termo bíblico gerações pode muito bem ser substituído por encarnações. Lá na frente, o Severino Celestino ainda diz que a reencarnação apresenta, segundo o rabino Shammai Ender, que é um colaborador da revista judaica Shabbat News, publicada de dezembro a fevereiro de 1998, ele diz o seguinte, abre aspas, para o rabino, o conceito de reencarnação, que ele chama de Gilgul, é originado no judaísmo, sendo que uma alma deve voltar várias vezes até cumprir todas as leis da Torá, quer dizer, cumprir todas as boas obras. Na verdade, continua o rabino, cada alma tem 2 tipos de missões nesse mundo. A primeira é a missão geral, de cumprir todas as mitzvot da Torá. Além disso, cada alma tem uma missão específica. Caso não tenha cumprido a sua, a alma deve retornar a este mundo para preencher tal lacuna. Bom, então vamos voltar agora para o Humberto Ferreira. Jesus nos ensina a lei da reencarnação. No diálogo com Nicodemos, ele foi incisivo. Abre aspas aqui, né? No caso aqui para Jesus, como é citado por Humberto Ferreira. Em verdade, te digo,
Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Mais à frente, acrescenta, abre aspas para Jesus, em verdade te digo, se o homem não renascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido de carne, ou melhor, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Segundo João, capítulo 3, versículos 3 e 5 e 6. Para muitos cristãos, continua o Humberto Ferreira, esse ensinamento é apenas o da renovação moral para a doutrina espírita. Porém, aqui Jesus trata da reencarnação. Isso porque separa o corpo material, que é, quando ele fala, o que é nascido da carne, né, o corpo material, é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. Então, Jesus separa carne e espírito, corpo material do corpo espiritual. É importante lembrar que, para os gregos e aqueles que lhes sofriam a influência, que eram muitos na época de Jesus, a água era aceita como o princípio de tudo que é material, inclusive o corpo. Nascer da água, portanto, é renascer em corpo material. E aqui eu quero abrir um parênteses, porque quando ele fala assim, se o homem não renascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino dos céus, ou no reino de Deus. Por quê? Através das reencarnações, das múltiplas reencarnações, o espírito vai se elaborando, vai se aperfeiçoando. Então, à medida que ele vai se aperfeiçoando, ele se torna apto a entrar no reino de Deus, no reino dos céus, porque ele atinge uma perfectibilidade possível, porque nós sabemos que possível mesmo só Deus é. Bom, mas continua o Humberto Ferreira. Quando os discípulos interrogam a Jesus acerca da volta de Elias, Jesus responde, abre aspas, de fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio e não o reconheceram. Por que não reconheceram? Porque ele veio em outro corpo. Quer dizer, nós sabemos que Elias foi a reencarnação, ou melhor, João Batista foi a reencarnação de Elias. Então, João Batista era outra criatura, então não o reconheceram. Então, os discípulos entenderam que lhes falara a respeito de João Batista. Isso está em Mateus capítulo 17, versículos 10 a 13. Continua o Humberto Ferreira. O Espiritismo, portanto, não inventou nem revelou a lei da reencarnação. Ele aprofundou o seu estudo e a colocou como um dos princípios fundamentais. Princípios fundamentais do Espiritismo. Gostaram desse vídeo? Se gostaram, dê um joinha, compartilhem, comentem e, se desejarem, se inscrevam no canal. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.